E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, antes de começarmos esse vídeo, eu quero estar indicando o canal do irmão Nivaldo, o canal Evangelho do Reino. É um canal que está começando agora também, né? Já vi alguns vídeos dele lá. É um canal pequeno, como eu disse, né? Está começando agora. Então, como a gente está nessa liga aí de estar um ajudando o outro, incentivando a estar se inscrevendo no canal do outro, então estou indicando mais um canal aí, né? Evangelho do Reino, do irmão Nivaldo, ok? Tá aí o link na descrição, é só você acessar e se inscrever lá. Então, agora eu quero falar sobre os falsos profetas. Bom, gente, nós estamos vivendo tempos difíceis, e requer de nós muita atenção. Tem muita gente que pensa que falsos profetas são aqueles que simplesmente chegam dizendo alguma profecia que não se cumpre, né? Ou chegam dizendo alguma coisa que vamos adorar outros deuses e tal. Só que não necessariamente assim, tá? Em Mateus, no capítulo 7, versículo 15, diz assim: acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, ou seja, é irmão, ô irmão, o irmão fulano de tal, hein? O irmão Beltrano. Mas interiormente são lobos devoradores. Então eu quero dar para vocês aqui algumas dicas para que você possa identificar os falsos profetas, ok? Ponto 1. Ensina que devemos adorar outros deuses. Deuteronômio 13, 1, 3. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Olha que interessante essa palavra, gente, porque Deus, ele permite que se levantem falsos profetas justamente para provar o nosso amor para com Deus. E isto é muito sério. Eu penso que não vai ser assim: gente, vamos adorar Baal. Gente, vamos adorar Astarote. Ei, galera, vamos adorar aos deuses dos incircuncisos. Não. Não. Ele está falando para o povo de Deus que não vivia na idolatria, mas que vira e mexe ia estar adorando algum deus estranho. Então você pode estar dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, estar adorando um deus estranho. Você pode estar adorando a Mamon, por exemplo. Você pode estar adorando o próprio dinheiro, a avareza. E ninguém pode servir a dois senhores. Em contrapartida, também você pode estar adorando não somente a dinheiro, mas também você pode estar adorando pessoas. Você pode estar adorando cantores, você pode estar adorando pastores, você pode estar adorando youtubers. Você já parou para pensar que você fica atraindo para si um marketing pessoal? Isso é uma espécie de adoração? E tem gente que é assim mesmo. Tem pessoas que, sem perceber, querem ficar criticando o sistema, que eles chamam de sistema, criticando a igreja, criticando pastores, criticando a denominação, mas faz daquele canal de YouTube e aquele personagem que está ali o seu ídolo espiritual. Faz dele um ídolo espiritual. Vai falar mal para você ver. Vai falar mal dele. Não fala mal dele, não. Homem de Deus. E a gente sabe que tem muita gente que não é homem de Deus. Tem muita gente que está ali dentro que é simplesmente um palco de circo que está ali. Mas fazem a adoração àquela pessoa. Então, o que aquela pessoa fala é certo e ninguém mais pode contradizê-lo. O que ele fala, o que ela fala, acabou, é lei. E as pessoas acabam confundindo as coisas, porque ao invés de ser apenas um porta-voz, mais um de tantos outros que Deus levanta, aquele se torna um porta-voz único. E o que ele fala
é lei. Me fala aí qual é o canal que está ensinando isso, que eu já vou considerar ele como falso profeta. Olha que nível chega. Então, se aquela pessoa fala mal de uma outra pessoa, o ouvinte que está ali já o idolatra tanto que nem ouve o que a pessoa está falando, já está julgando como falso profeta, porque o seu ídolo falou. Olha aí o falso profeta aí. Né? Porque outorga para si o manto da verdade. E não critica esse tipo de coisa, não. Aí fica na falsa humildade. Não, irmão, eu me sinto tão feliz quando eu estou aqui aprendendo com vocês. Eu não sou nada. Vamos continuar. Ponto 2. Ele não ensina segundo a palavra. Vamos lá, Isaías 8:20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, ou seja, segundo a lei e o testemunho, é porque não há luz neles. Ou seja, não adianta vir falando segundo uma revelação pessoal. Não existe uma revelação pessoal. Tem que estar baseado na palavra. 1 Coríntios 4:6 diz: E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então, a pessoa, ela utiliza da sua revelação pessoal, e nenhuma interpretação, nenhuma revelação, profecia pessoal, ela usa a sua revelação pessoal e ainda usa como base de fé tradições, textos que não fazem parte da lei e do testemunho, da palavra de Deus. Então, um exemplo prático aqui. Eu gosto muito de usar os textos dos primeiros cristãos, tá? Mas eu não uso os textos dos primeiros cristãos como base de fé. Porque eles eram homens falhos e eles estão passivos ali de errar. Então, se, por exemplo, um livro que eu gosto muito de ler, né, Contra as Heresias, de Irineu de Leão, de 185 depois de Cristo, segunda geração de discípulos depois do apóstolo. No caso aí, do apóstolo João. Ele é o dono da verdade? Claro que não, mas eu uso ele como um viés, como um cunho histórico do que eles ensinavam. Mas eu não pego o Irineu de Leão e falo, essa aqui é minha Bíblia. Não, eu já tenho a Bíblia como minha regra de fé. Agora, se Irineu de Leão falar uma coisa que não está de acordo com a palavra, dançou Irineu de Leão, dançou Policarpo, seja lá quem for, né? Então eu não vou usar os livros apócrifos, como o de Enoque, por exemplo, como um livro, né? Como se fosse inspirado pelo Espírito Santo, porque não é. Contém verdades ali, como contém verdades no livro de Irineu de Leão, de Policarpo, e é por causa dessas verdades que Judas, por exemplo, utilizou o livro de Enoque, utilizou o livro de Assunção de Moisés, né? E como Paulo também utilizou vários poetas ali nas suas cartas, né? Porque não é porque é um livro fora das Escrituras que ela só contém mentira, pode conter verdade. Se contém uma verdade ali, eles utilizaram, é só isso, né? Mas aí quando vier textos que não estão de acordo com a palavra, não são considerados livros de regra de fé, tá? Bom, terceira, adora causar uma divisão. Romanos 16, 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao seu ventre, e com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos inocentes. Agora, observa que interessante que são pessoas que com palavras suaves e lisonjas enganam o coração dos inocentes, promovendo dissensão e escândalo. O camarada é tão hábil que ele causa dissensão, ou seja, briga, rixa, né? Escândalos, porque você pode causar escândalo no evangelho, uma vez que você chega e fala, já pensou eu chegar aqui e falar acerca de um irmão,
né, e o de um pastor que todo mundo considera, e que eu também considero, mas por causa de inveja, eu começo a falar mal dele indiretamente, isso é um escândalo. Mas de uma forma que eu faço isso, não é de uma forma, né, pomposa, eu faço isso com palavras lisonjas e suaves. Olha que malignidade. Isso é maligno. Eu ficar enganando as pessoas, causando divisão, para quê? E aí eu fico vendo, gente, que o que acontece, o que o pessoal chama de sistema hoje, está acontecendo também no YouTube. Panelinhas e grupinhos fechando nos seus grupos. Isso é de Deus? É a mesma coisa, não congrega, mas o que passou do físico se tornou virtual. As divisões que eram físicas se tornou divisões virtuais. Cada um com o seu grupinho, cada um com a sua panelinha. E aí? O que tem a dizer a sua defesa? Né? Então, nós temos que começar a quebrar isso daí, gente. Quebrar no nosso coração. Não adianta falar mal do sistema, igual aquilo que a gente sempre costuma dizer, né? O pessoal saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo de Israel. Saiu do sistema, mas o sistema continua dentro da pessoa. Eu vou contar um caso aqui, não vou citar o nome, né, dos envolvidos, mas para você ver como é que é essa história. Eu tenho um outro canal, né, que está com 70 mil, até não dou mais muito crédito a esse canal não, porque é de história e agora eles estão derrubando todos os vídeos. Daqui a pouco vai estar com 0 vídeo e 70 mil inscritos. Né? Então, eu postei alguns vídeos lá que eram de cunho cristão e tal. Teve um irmão que na época ele estava com 20 mil, né, aproximadamente, inscritos, e aí ele chegou e falou, pô, vamos fazer uma parceria que não sei o que, vamos lá e tal. Só que chegou uma outra pessoa que tinha um canal mais ativo, né, do que o meu, e tinha muito mais inscritos do que o meu, acabou fazendo parceria com esse camarada. Quando eu fui chegar para ele para falar sobre a parceria, não tinha mais parceria, acabou a parceria. Ou seja, só quer fazer parceria com gente grande, com gente pequena não quer. Né? Então, assim, isso virou o quê? Comércio. É um comércio. Né? Virou Babilônia. Fala tanto mal do sistema, mas acabou entrando na mesma. Então, tem que tomar cuidado, porque se não vigiar, né, o couro vai comer no seu lombo quando as pragas chegarem. Não adianta vir com palavras de persuasão e lisonja, pelo menos a mim não engana. Porque eu, pelo menos, tenho espírito de discernimento. Né? Então, quarto, ele fala mais em dinheiro que na palavra, 2 Pedro 2, 1 e 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão, esse que é o perigo, encobertamente. Encobertamente, você não percebe, está ali sutil, né? Está ali, né? Sem você perceber, é uma gota, né? De heresia e perdição. E negarão o Senhor que os resgatou, ou seja, os camaradas foram resgatados, eles negam esse Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções. Olha como é que isso não é novidade. As pessoas seguem mesmo, gente. Seguem esse pessoal. Isso que é impressionante. O pessoal segue essas galera aí. Né? Tá cheio de gente. E gente que adora confusão, dissensão. Né? Tem gente que adora isso. Pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Ou seja, as pessoas de fora também acabam blasfemando o nome do Senhor por causa de gente assim. Por causa de pessoas assim. Né? E por avareza farão de vós negócio, comércio, com palavras fingidas. Aquilo que Pedro falou, aquilo que Paulo falou, né, em Romanos 16, 17, palavras suaves, lisonjas, agora palavras fingidas, né? Sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, a sua perdição não dormita. Ou seja, essas pessoas não vão escapar. Tá? Então farão de vós comércio,
só fala em dinheiro. Ah, colabora aqui, colabora ali. Gente, por favor, me ajuda. Gente, por favor, pelo amor de Deus, não sei o quê. Né? Claro, gente, que em Mateus capítulo 10, versículo 10 em diante, fala que de graça eu recebi e de graça eu dou. Eu já gravei um vídeo sobre isso, vou deixar aqui agora, vai passar aqui em cima esse vídeo, aonde eu falei o tema, né? O obreiro é digno do seu salário, né? Eu devo cobrar. Então a resposta é enfática e peremptória. Não, né? Não se deve cobrar para pregar o evangelho da salvação, isso é um absurdo. Né? Ensinar a doutrina de Deus, isso aí não existe. Contudo, o brasileiro tem uma péssima mania de não honrar os professores, isso tanto no campo, eu sou professor, tenho autoridade para falar sobre isso. O professor é muito mal pago no Brasil, né? E infelizmente no Brasil não tem essa questão de honra, as pessoas não honram, não, aqueles que são professores, aqueles que ensinam. Né? Eles acham que, como o evangelho é de graça, tem que ser tudo de graça. E não é. Se você for ler lá em Gálatas capítulo 6, versículo 6, vai estar dizendo que nós devemos dar dos nossos bens, participar dos nossos bens com aquele que nos ensina, com aquele que nos instrui. E ponto final. É o que está escrito. Né? E Paulo fala que aquele que ensina, que é dedicado na palavra, ele é dado de duplicada honra. Por quê? Porque é um trabalho que traz fadiga e também, né, o obreiro é digno do seu salário. Então tem gente que logo pergunta, quando a gente fala assim, nós vamos ter um seminário, vai pagar quanto? Vai cobrar quanto? Cheio de autoridade. Mas quando a gente fala de oferta, aí o semblante já cai. É igual assim, ó, palavra do evangelho de graça. Oferta voluntária. Né? Então, né, o cristão brasileiro tem que começar a aprender a honrar aquele que ensina. Tá? Mas isso é uma coisa que parte, né, daquele que está ouvindo. Né, daquele que está ouvindo. Ele precisa honrar. Ele tem que ter essa graça, naquilo que Paulo fala, abundante graça. Ele tem que abundar sobre ele essa graça de ter um coração generoso e honrar aquele que está instruindo na verdade. Afinal de contas, muitas das pessoas que chegaram aqui no canal eram zero de Bíblia. Né? E não falo só do meu canal, na tua igreja também, né? Onde você também é alimentado. Então, você deve honrar, isso é bíblico. A quem honra, honra. Né? Agora, ficar só, venha a nós teu reino, também está errado. E também está errado só aquelas pessoas que passam o tempo todo falando de dinheiro, de colabora, que me ajuda, e fica chorando no canal, né? Aí não dá, né, meu filho? Então, ó, ponto 5. É pelos frutos que você o conhece. Aí é que vai chegar a parte boa. Olha só, Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Conhecereis quem? Os falsos profetas. Então, é pelo fruto que eu conheço o falso profeta. É pelo fruto. Aquilo que está lá em Gálatas, no capítulo 5, que ele vai falar mansidão, benignidade, longanimidade, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, amor, fé. Então, como é que eu conheço um falso profeta? Faz o seguinte, eu tenho observado aí, eu já parei de olhar muitos canais, irmão, já parei, porque dá tédio. Mas faz o seguinte, pelo que eu já vi, chega ali no comentário e fala assim, sem ofender a pessoa, né? sem
sem desprezar a pessoa, mas coloca a sua opinião, fala assim, olha, eu não concordei com isso, olha, eu discordo, eu acredito que isso daí não é assim. Faz isso para você ver. Faz isso. Você vai fazer isso e você vai ver a resposta que você vai... Segundo a resposta, que eu já vi gente chamando os outros de tolo, de maluco, de fanático, de não sei o quê. Então, tá errado isso daí, gente. Eu só sou bonzinho com quem é bonzinho comigo, com quem acredita no que eu falo. Mas se eu lanço uma crítica, eu já vou com uma palavra áspera, eu já vou logo zoando, debochando, ironizando. E pelos frutos você vai conhecer o falso profeta. Não é pelo que ele ensina, é pelo que ele faz, é pelo que o modo de proceder dele. Não é pelo que ele, pelo número de pessoas que estão seguindo ou ajudando. As pessoas que estão ajudando têm que observar isso daí. É pelos frutos. A igreja ainda não aprendeu isso, que é pelos frutos que se conhece a árvore. A igreja ainda não... Parece que a gente fala, está falando com as paredes. A gente fala e está falando com um poste. É pelo fruto que se conhece. A pessoa está ali vendo, a pessoa está ali observando, o camarada debochando, ironizando, criticando, falando, causando dissensão, falando mal um dos outros, mas porque tem uma palavra revelada, que às vezes nem a palavra é dele, a palavra é de outro, e que ele não dá o crédito ao outro, a palavra é de uma outra pessoa, né? Mas aí ele muda a nomenclatura do negócio para poder dizer que a revelação veio dele. Pelo amor de Deus, gente, né? Vamos prestar atenção nisso daí. Vamos prestar atenção que é pelo fruto. Fruto. É pelo fruto que se conhece a árvore. E não é pelo que ele fala. Falar, os fariseus falavam, e Jesus disse lá em Mateus capítulo 23, quando ele fala assim, vocês praticam aquilo que eles falam, né? Mas vocês não fazem aquilo que eles fazem, porque o que eles fazem é diferente daquilo que eles falam. Então é no dia a dia, por isso que eu falo, se pela internet já está assim, imagina pessoalmente. Imagina como deve ser o testemunho dessas pessoas pessoalmente. É por isso que não consegue congregar, é por isso que não consegue ter comunhão, é por isso que não consegue ter amigo, é por isso que não consegue ficar num grupo de pessoas por mais de um tempo, porque são pessoas difíceis, né? Muitas delas orgulhosas, e você tem que estar atento com isso. Tem que estar atento, porque não vai ser pela palavra revelada, porque palavra revelada não surpreende Deus. Deus não fica surpreso por causa disso. Deus não fica assim, caramba, o camarada tem uma palavra revelada, minha nossa. Não. Deus, ele vai olhar o coração. Deus, ele vai olhar a sua alma, é o seu sentimento, são as suas intenções, são as suas motivações e são os seus frutos. Amém? Certo, queridos? Então é isso, né? Eu acho que já estamos aqui 24 minutos. Amém, queridos. Fique com essa palavra em nome de Jesus.